É por isso que a gente precisa parar de ficar só no discurso, parar de ficar só na lacração e partir para ação, e partir para resolução, e ser um pouco mais pragmático e buscar soluções para os problemas que a gente vive todos os dias. Perder meu tempo, eu nem quero mesmo. Sempre correndo. Eu preciso correr, acelero mesmo. Sempre querendo dar conta de tudo. Mas não estamos sós, Deus é com nós. Pra que tanta pressa? Mas nunca deixei a fé. Quem tem fome tem pressa. E é por isso que tem pressa. Divide a opinião. Minha alma é livre, eu não me comporto. Nós também somos cidade de São Paulo. Mayara lutou por isso. Quem tá na quebrada tem fome de muita coisa. A mãe que abriu mão de tudo sem se arrepender. Quem é que corre nessa cidade? Quem é que faz o corre nessa Sempre cidade? tive o privilégio de ter a plena consciência de qual que é o meu propósito de vida. A médica olhou pra mim e falou: mãe do céu, tem livros em casa? Ela já veio pronta pra estudar. Eu sou Mayara Torres, para os mais íntimos sou Mai ou Má, tenho 29 anos, sou advogada, pró-unista, formada pela PUC São Paulo, sou gestora de projetos formada pela USP, sou ativista política, defensora dos direitos das pessoas que vivem na periferia. Eu lembro do Leleu, que tá o tempo todo, uhul, só alegria! Da Lia, tem a Liliane. Lembro do Bill, que é o meu vizinho aqui de parede, que já salvou minha vida. Eu, quando criança, ia caindo de uma escada e ele se jogou pra me pegar. Se machucou todo, mas salvou minha vida. Mayara eu vi nascer. Porque por ser a avó dela, a avó da Mayara era minha vizinha em Pernambuco. Dona Cosma. Dona Cosma viu minha mãe nascer, né, cara? Eu vim pra cá no dia 22 de janeiro de 1982. Rio Rei de Pernambuco. Sou de Pernambuco. Aqui não era assim, né? Aqui era mais mato, aqui era campo. Não tinha asfalto, não tinha nenhuma casa. Tudo tava. Até a casinha de santo era bem pequenininha. Tinha uma, duas casas, mas tinha muito barraco de madeira, muito rato. Os meus pais são muito diferentes, né, em termos de personalidade. E eu tenho algumas características de cada um. Eu sou muito mais parecida com a minha mãe, porque minha mãe ela é da ação, de resolver as coisas, é líder, é agilizada. Então eu tenho isso dela, assim, de tomar as rédeas, de ser proativa e de resolver as coisas. E o meu pai é o extremo oposto, que ele é pra dentro, introvertido, tímido pra caramba. Ele jamais apareceria aqui falando nessa gravação. Mas ele é uma pessoa observadora, assim. Observadora. E ele sempre foi muito trabalhador, muito dedicado, assim. Então esse senso de responsabilidade, esse compromisso com o trabalho, eu acho que eu recebi do meu pai. E o primo dela criava uns passarinhos aqui. E ela chegava da escola, pequenininha, e ela começava na resenha e conversava com os passarinhos. Mó bonitinho isso, né? Você lembrava? Não lembrava de nada. Eu, infelizmente, tenho uma péssima memória. E ele falava que eu era meio que professora dos passarinhos, assim, né? E falava com os passarinhos. Silêncio, que eu tô falando. E meu pai descia rindo com essa Mayara, ela é diferenciada. Achei isso muito bonitinho. Entendeu? Ó, conversar com o passarinho é uma coisa que ela gostava muito de fazer é colocar várias bonecas. Gostava de colocar várias bonecas uma do lado da outra. E aí ela gostava de dar aula para essas bonecas. E aí, em determinado momento, alguém passava na rua, lá na quebrada onde a gente morava, e gritava. Ela falava: gente, silêncio na sala, silêncio, silêncio. Isso uma jovem jovem, uma criança. A primeira imagem que vem na cabeça é eu na escola. Desde pequenininha que eu vi nela já. E ela foi crescendo, mas ela era assim muito... Queria ler. Tipo uma liderança já dentro dela. Queria ler, pegava livro para ler. Eu não tinha não era tão voltada à educação, tão ligado à escola, a estudos. Tava ali sempre na primeira carteira, né, prestando muita atenção. Sempre fui uma pessoa muito curiosa. E ela, de certa forma, me impulsionava, falava que eu tinha que estudar. Várias escolas, né, eu passei por várias escolas. Essa foi minha primeira escola. Eu estudei aqui primeira e segunda série com as professoras Valéria e Sheila. Essa é a escola mais pertinho da minha casa, né?
Figueiredo Ferraz, super conhecida. Ela, inclusive, tem um muro que dá pra parte do terreno da favela da Borracha. Chata para alguns. Sim, a primeira vez que eu vi isso aí foi ela brigando com o professor porque ela tinha tirado 9,9 numa prova e queria tirar 10. Que ela tinha certeza que ela tinha direito a 10. Eu não lembro dessa história, mas eu sei que eu já fiz muito isso na vida. E ela tava pé da vida. Eu falei, filho, o que aconteceu? Mãe, eu tirei 9,9, eu não aguento. Eu falei, minha filha, eu nunca tirei um 8. E eu acho que tem um pouco a ver com quem eu sou, assim, né? Sempre foi muito estudiosa. De onde eu venho, mulher jovem, de favela, Sempre foi muito esforçada. que acessou espaços que jamais imaginaria que pudesse acessar. Na escola, assim, quando pequena, ensino médio ali, ela viu que determinadas pessoas da diretoria estavam fazendo uma utilização do recurso indevido. A gente percebe que a gente passa por alguns abusos. A gente percebe que a gente passa por algumas situações que não estão certas. E aí ela verificou isso, foi atrás. E comecei a perceber que alguns alunos começavam a ficar para fora da escola. Questionou as pessoas que estavam fazendo isso. Então, desde pequena já era... Pequena assim, né? Ensino médio. Porque não tinham a camiseta da escola. E essa camiseta era comprada, não era dada pelo governo. Já estava sendo guardiã dos recursos públicos, digo eu. E quem não tem dinheiro fica sem estudar? E aí eu comecei a questionar isso dentro da escola, né? Com professores, com a direção. E vinha sempre aquela resposta de tipo, você não sabe de nada. É assim que as coisas são. Tem que seguir as regras, tem que ter disciplina. Esse diretor da época explicou, falou como estava sendo feito. Soube que existia um canal de ouvidoria na Secretaria Estadual de Educação. E aí escrevi, sempre gostei muito de escrever, sempre escrevi muito bem. Essa pessoa foi, de fato, punida. E aí, mano, isso deu um rebuliço na escola. Nossa! Teve que explicar. E o diretor, pelo que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, pelo que eu fiquei sabendo, tinha uma gratificação que ele ia receber. E ele deixou de receber porque ele recebeu lá uma ouvidoria. A prontidão dela de questionamento foi necessário para que se tenha uma explicação. Infelizmente, prejudiquei ele, mas colaborei para que os alunos não ficassem sem aula. Eu comecei a acreditar mais nela. Tinha uma matéria preferida, ciências. Era a minha matéria favorita. Falei que era por aí mesmo que tinha que ser as coisas. Ciências, eu me imaginava cientista, assim. Com sinceridade. Eu sempre fui muito dessa de entender como as coisas funcionam, né? De entender o porquê das coisas. Então, eu me encontrava ali nas aulas de ciências. Eu vim pra cá depois de ter estudado primeira e segunda série lá no Figueiredo. Então, estudei aqui terceira e quarta série. Lembro que eu gostava daqui. Lembro da professora Vera. Fiz muitos amigos aqui. Eu tinha ali meus 10, 12 anos e ela foi ganhar um prêmio no Credit Card Hall. Foi na quarta série aqui que eu ganhei a medalha do Proerd. Ela estava disputando ali com gente de várias classes. Com a minha redação, né? No concurso de redação que foi feito. Mas ela foi lá na frente, recebeu aquele prêmio. Muitas pessoas bateram palma para ela. Talvez tenha sido aqui que eu descobri minha paixão pela escrita. Eu sempre gostei muito de escrever. Então isso, eu falei, caramba, tipo, da realidade que a gente vem, é possível alcançar um protagonismo assim por meio da educação. Ali foi a virada de chave que eu falei, pô, eu tenho que estudar. E depois daqui eu fui pro Tabacou. E fazer esse caminho aqui, né, das torres de energia, para enfim chegar aqui na escola. Então passava por esse matagal. Chegamos à Escola Estadual Professor Dr. Manuel Tabacoidal. Quinta e sexta série. Essa era difícil. Faltava muito professor, a gente não tinha aula. Mas eu lembro de uma professora daqui, professora Beth, de português. Ela era ótima. E uma outra questão é das grades, né, mano? Que a gente vê em várias escolas. Isso de ter muita grade, e aí você abre um portão, passa, fecha o portão, abre o próximo portão para ter acesso ao próximo espaço da escola. Mas ela já tinha essa presença, tanto cantando, fazendo leituras. Então isso me ajudou muito, né? Hoje eu sou católico, sou bem voltado à religião, assim como ela.
Fiz tudo isso. Fiz catequese, primeira comunhão, depois fiz perseverança, crisma. Eu mesma virei formadora dos coroinhas da igreja. Tinha semana que eu ia pra igreja todos os dias. Eu até pensei que eu fosse virar freira, inclusive. Fiz vários encontros vocacionais em várias instituições religiosas, porque eu, como eu disse, sempre tive essa consciência do meu propósito de vida. E eu também passou pela minha cabeça que pudesse ser pelo caminho da igreja. Eu entrei no coral da igreja da paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui da região com 4 anos. Uma prima minha estava no coral e aí a minha tia levou para participar do coral junto com essa minha prima. Foi aqui que eu comecei a cantar, né? Com 4 anos de idade. O coral ficava aqui, assim. Era onde a gente ficava. Tinha uns babadinhos, assim, coloridos que a gente usava. Mas tá tudo muito diferente. Era mais simples. E tem uma coisa que eu acho muito simbólico e explica um pouco da minha relação também com a religião, é que aquilo que a gente chama de sacrário, que é onde ficam as hóstias, né? Que na nossa fé a gente acredita que Jesus se faz pão por meio das hóstias que a gente recebe a cada celebração. O sacrário ficava no centro e hoje ele não tá mais no centro. Tá no centro uma cadeira que parece um trono e que é ocupada por pessoas, né? Eu acho isso muito simbólico, assim. E no sacrário, na minha época, tinha uma imagem que me chamava muita atenção, que era de um pássaro, um pelicano, que bicava o próprio peito para alimentar os seus filhos. E hoje não tem mais o pelicano. Aprendi muita coisa aqui, conheci muita gente. Os valores que eu carrego, né? Esses valores de solidariedade, de se doar pelo próximo, de ter Jesus como referência, né? De julgar menos as pessoas. Eu aprendi aqui. Cresci numa casa de matriarcas, né? De mulheres que lideram, de mulheres que resolvem, que fazem acontecer e de mulheres que se dedicam muito ao outro. Eu fico com medo, o medo que eu tenho por causa da coragem dela, isso, entendeu? Acho que tem que ir pra cima mesmo. Sempre foi um serviço que eu não preciso te conhecer para te ajudar. Ela tem uma determinação incrível para cuidar das pessoas. Então eu aprendi muito isso com a minha avó e com a minha mãe. Uma pessoa que tem a mentalidade muito voltada à honestidade. Jesus tem muita participação nisso, assim, sabe? Eu vejo que ela é determinada, é capaz de mudar a realidade da quebrada que a gente mora. Ele tá trazendo uma mensagem que é muito importante para a realidade que a gente vive aqui. Essa ideia de que eu vim para que todos tenham vida, né? E vida em abundância. E aí a gente olha para o nosso mundo aqui e a gente percebe que não é todo mundo que tem vida. Não é todo mundo, muito menos que tem vida em abundância. E aí eu acho que refletir um pouco sobre a mensagem desse cara é refletir também sobre a desigualdade que a gente vive aqui no nosso país. E eu tenho essa consciência de que o caminho para a execução desse meu propósito, para a realização desse meu propósito, é a política. E ela é uma pessoa que ela nasceu aqui. Foi só quando eu saí da favela da Borracha que eu tive essa plena consciência do quanto a gente vive num país desigual, numa cidade desigual. E a gente tem a percepção, quando a gente olha para a cidade de São Paulo, que é a cidade das oportunidades, a cidade que nunca dorme, a cidade onde tudo acontece, que as pessoas estão o tempo todo correndo. Porque quando a gente está aqui, vivendo a nossa realidade, uma realidade de muitas faltas, a gente acha que o mundo é só isso. Essa é uma característica, né, do paulistano. Tá sempre correndo, sempre querendo dar conta de tudo. Só que aí quando a gente sai daqui e percebe que existem outras realidades, a gente percebe que as coisas podem ser diferentes. Pra que tanta pressa, né? Quem é que corre nessa cidade? Quem é que faz o corre nessa cidade? E a gente começa a se questionar o porquê que falta tanto na nossa realidade e sobra tanto em outros lugares, na realidade de outras pessoas. Quando a gente olha para os espaços de poder, quando a gente olha para quem decide, a gente não identifica a pressa que a gente vê na quebrada. Porque a gente que tá na quebrada, a gente tem pressa. A igreja me trouxe a consciência de que é preciso fazer alguma coisa. A gente tem necessidades urgentes. A gente não pode esperar para amanhã.
É preciso agir para que todos tenham vida, né? Porque se a gente esperar pelo amanhã, talvez hoje a gente não sobreviva. A começar pela minha própria comunidade. E é isso que a gente quer gritar. É dizer que São Paulo tem pressa e que nós também somos cidade de São Paulo. Então, eu acho que a igreja trouxe um pouco essa consciência de que o agir é local antes de tudo, né? É por isso que a gente precisa parar de ficar só no discurso, parar de ficar só na lacração e partir para ação, e partir para resolução, e ser um pouco mais pragmático e buscar soluções para os problemas que a gente vive todos os dias.